Falar de improviso não significa inventar assunto. Falar de improviso é discursar sobre um assunto que você tem conhecimento. A única diferença é que você não teve tempo ou oportunidade de preparar uma apresentação e organizar todas as informações da maneira que gostaria. O que você precisa é de um encadeamento lógico das ideias, para que quem te ouça veja um sentido, uma ordenação didática que irá levar à conclusão que você escolheu para fechar a fala. O que você precisa fazer é dividir o assunto central em ideias básicas. E como que isso funciona? Você irá escolher uma dessas formas para dividir o seu tema. Irá falar de improviso dentro dessa divisão, para só depois entrar na conclusão. O assunto central pode ser dividido de algumas maneiras. Você pode dividi-lo no tempo, é uma divisão cronológica. Poderá dividir também no espaço, em uma divisão geográfica. Ou ainda poderá fazer a divisão através de comparações. Escolha uma dessas formas de dividir. Evite misturar várias formas, pois o seu público poderá não perceber claramente uma linha lógica de organização das ideias. Vamos ver como funciona em cada uma dessas divisões. Na divisão no tempo, você poderá dividir o seu tema em passado, presente e futuro, narrando como que o tema da sua apresentação sofreu evoluções ou como ele era abordado ao longo da história, bem como até mesmo fazer uma projeção futura. Por exemplo, se o seu tema fosse falar sobre o automóvel, poderíamos contar uma história desde a criação dos primeiros veículos ou até mesmo antes do automóvel, contar um pouco da evolução tecnológica, falar dos carros que temos na atualidade e, quem sabe, projetar um pouco de como serão os automóveis no futuro. Vamos ver um outro exemplo? Se o tema da sua apresentação for falar sobre a terceira idade, você também terá facilmente uma opinião sobre o respeito à experiência dos idosos ou ações que você defende que o governo tome em proteção à terceira idade ou até mesmo a oportunidade comercial que existe com o aumento da população idosa. Assim como no exemplo do automóvel, em que a divisão foi cronológica, da mesma forma você poderá iniciar a sua fala narrando sobre a baixa expectativa de vida do brasileiro 100 anos atrás, quando a expectativa média de que uma pessoa vivesse até os 34 anos de idade. Eu até li numa notícia em um jornal de 1960, em que se referia a uma mulher como uma velhinha de 42 anos de idade. Pudera também, em 60, a expectativa de vida era de pouco mais de 45 anos de idade. Com o passar do tempo, a medicina evoluiu, as guerras reduziram e a expectativa de vida se elevou. E hoje nós temos uma expectativa de mais de 70 anos de idade. A terceira idade se tornou uma faixa cada vez maior da nossa população. Com isso, nós podemos concluir que devemos criar meios cada vez mais intensos para a inclusão social desta significativa parcela da terceira idade na nossa sociedade. Conforme o tema e conforme o seu conhecimento sobre ele, você poderá escolher de que forma fica mais fácil para você discursar. Funciona como um trilho. Você escolhe o caminho, mas durante este caminho você deve fazer o seu improviso, trazer as suas ideias de maneira improvisada, com informações que já estão na sua memória. Não é momento para pesquisar na internet, para buscar informações novas, para fazer uma boa apresentação. É apenas para buscar as ideias que já estão na sua memória, mas dentro de um trilho. Dando exemplos, também através da divisão geográfica, nós podemos dividir no espaço, dividir geograficamente em diferentes lugares. Poderemos comparar as grandes cidades com cidades do interior, ou comparar o Brasil com a Europa e a China, desde que você tenha conhecimento para dividir desta maneira. Se o seu tema for comida, por exemplo, você poderá falar da comida de diferentes países ou de diferentes regiões do país, sempre rumando para a sua conclusão, que poderá ser, por exemplo, nós somos aquilo que nós comemos, portanto, alimente-se de forma saudável.
É uma questão de divisão. Não é inventar assunto, não é encher linguiça, desde que você tenha conhecimento para usar essa divisão. Ao discursar sobre o assunto desemprego, podemos pensar em uma conclusão de que o desemprego é uma situação em que a autoestima diminui e que temos de saber que é uma situação passageira. Esta será a nossa conclusão, mas a forma de dividir poderá ser geográfica, onde iremos incluir o desemprego em diferentes regiões do mundo, como é tratado no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão. Como disse anteriormente, é importante ter conhecimento sobre esse tipo de divisão, para não recorrer a conhecimentos pesquisados minutos antes ou a acabar por falar algumas bobagens. Outra sugestão para fazer a divisão de nosso improviso é através de comparações. Podemos comparar o tema com outros temas, como comparar o automóvel com a motocicleta, com o ônibus, com o trem. São diferentes veículos de transporte. Podemos falar sobre os diferentes modelos de automóveis, tais como esportivos, conversíveis, utilitários e outros. Veja, nós podemos fazer a divisão que quisermos e ainda assim concluir dizendo que devemos dirigir com responsabilidade para não transformar um automóvel em uma arma. Outro exemplo de comparação seria narrar pontos positivos e pontos negativos de um determinado tema. Neste caso, o automóvel poderia ter pontos positivos, como permitir nos deslocarmos rapidamente e com conforto para outras localidades, termos a disponibilidade do transporte na hora em que quisermos. Agora, como pontos negativos, podemos falar sobre o custo de manutenção de se possuir um carro, bem como a poluição e o trânsito que causa, pois ele é usado muitas vezes para transportar uma única pessoa. Você viu que a coisa mais importante que temos de fazer para poder falar de improviso sobre qualquer assunto é ter um assunto central bem dividido.